Olá, para você que está aqui me assistindo, seja muito bem-vindo ao meu canal Astrologia Clássica. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série semanal de reflexões astrológicas. Se você está aqui pela primeira vez, esse canal tem uma abordagem de astrologia tradicional clássica, astrologia praticada desde o período helenístico até o período renascentista, e nós fazemos, eu faço uma reflexão semanal para um olhar um pouco mais eletivo, meu entendimento do fluxo no sentido de clima, para vocês conseguirem organizar as suas atividades semanais, escolherem alguns momentos mais indicativos, para certas atividades, tá bom? Então, nós vamos fazendo essa reflexão que não é previsões para signo. Então, acho que na semana anterior alguém colocou nos comentários se devia observar essas informações que eu passo no próprio mapa natal. Não, tá? Aqui não é avaliação para o mapa natal, porque nós estamos falando de contexto coletivo. Então, a ideia aqui é entender clima do dia, tá bom? Bom, gente, então antes de começar, se você está aqui pela primeira vez, gosta de astrologia tradicional clássica, quer se aprofundar um pouco mais nas técnicas antigas, aproveite aí para se inscrever no canal, tá bom? E acompanhar os vídeos que eu vou postando. Nessa semana eu postei um vídeo sobre um olhar do período helenístico para complementar a visão sobre o tema de riqueza, prosperidade e tal. Se você não viu o vídeo, é só acompanhar aí no card que você vai ver em algum lugar aqui do vídeo. Você vai poder assistir, tá bom? Tem outros vídeos também nessa abordagem mais helenística, E mantenho um tema dos cursos também aqui como recado. Eu tenho alguns cursos de formação em astrologia tradicional e alguns outros complementares em astrologia natal, todos clássicos, tá bom? Você pode acessar o meu site, é astrologiaclassica.com.br. Lá no menu você tem a opção cursos e aí a descrição de cada um dos cursos que eu tenho já estão todas ali, tá bom? Então é só acompanhar por lá. Vamos então às nossas reflexões para esta semana. Nós iniciamos um novo ciclo lunar na semana anterior e essa semana agora tem Mercúrio mudando aí de signo, passando por mais um ingresso aí ao longo do zodíaco, que é bem interessante. Então vamos ver como isso vai acontecer. Bom, pessoal, então nós vamos falar dessa semana que começa no último dia de julho, 31 de julho, mas vai até o dia 6 de agosto, a gente já entra em agosto e vamos ter aqui na sexta-feira, dia 5, uma fase crescente se iniciando, tá bom? Então, vamos entendendo o fluxo da semana, além de Mercúrio ingressando no signo de Virgem, que é o domicílio e exaltação de Mercúrio, nós não vamos ter outros ingressos maiores, somente da Lua, que tem um movimento bem dinâmico. Então, vamos lá. O domingo, dia 31, ele traz um pouquinho de atenção na comunicação, porque durante a madrugada ainda nós vamos ter Mercúrio, esse planeta aqui significa os temas ligados à comunicação, às letras, o pensamento, notícias, trânsitos, transportes, papéis. Ele vai aplicar 180 graus a Saturno, que está no signo de Aquário. Então, a oposição por si já é um aspecto de uma natureza tensa, de característica desafiadora. E esse, então, expõe o Saturno, a um ponto de debilidade, que é onde o Mercúrio está em Leão, que é o exílio, o detrimento de Saturno. E também Saturno, ele está no movimento contrário, retrógrado, mas, gente, ele está numa velocidade boa, Saturno, ele não está muito devagar, apesar de estar retrógrado, E isso cria um campo muito resistente para fluir com os assuntos, das estratégias que representam a característica de Saturno, de comunicação, de trânsito, de conversa, porque quando o Mercúrio se aproxima do aspecto exato de oposição com Saturno, ele vai tomando uma cara de Saturno, ficando rígido, ficando analítico, ficando duro aí, Então perde bastante fluidez. Na verdade, o Mercúrio em Leão já não tem muita fluidez mesmo com esses temas, porque o Leão é um signo fixo. E numa oposição com Saturno, isso fica bastante rígido. Então, pode ser um pouco difícil para estudar, Ele dificulta um pouco o processo de aprendizagem de temas mais complexos e profundos, cria um pouco de resistência e teimosia para assuntos que envolvam conversas, negócios, negociações, Também não é muito interessante, porque fica difícil conciliar interesses. Bom, tudo que depende de diálogo, acaba tendo um pouquinho mais de prejuízo aqui durante esse momento, tá bom?
Depois, o próximo movimento é só à noite, 19h36, e esse será entre o Sol e Júpiter, e esse já tem uma natureza interessantíssima. A própria natureza do aspecto, característica do aspecto já é harmoniosa, 120 graus, e esse aspecto, além de termos aqui o Sol no seu domicílio, ele acaba enxergando aqui a Áries, né, que é o ponto da exaltação, e Júpiter, que já é o próprio regente noturno, né, da triplicidade do fogo, como o aspecto vai acontecer no momento da noite, né, do período da noite, ele também tem uma característica fluida. Lembra vocês que o calor ele gera movimento, expansão, né, ele cria uma condição de fluxo, né? E a natureza do fogo também seca cria praticidade. Então, esse trígono, ele tende a uma característica bem harmoniosa do clima. Ele incentiva a confiança, ele incentiva a generosidade, ele incentiva o engrandecimento das coisas, né? Ele incentiva um olhar um pouco mais expansivo mesmo. Então, é muito bom. Tem, no meu ponto de vista, uma tendência bastante confiante, autoconfiante mesmo. Lógico que se a gente for falar em termos de iniciativas individuais, né, as características próprias da pessoa, né, se ela é mais ativa ou menos, se ela tende a mais iniciativa ou não, vão ser importantes também para se analisar. Mas o clima em geral é um clima bastante interessante, próspero até a gente pode dizer, né? Isso tudo no dia 31, e aí no dia 1 de agosto a gente tem o primeiro movimento meia-noite 19. Esse é um aspecto muito leve entre a Lua e Vênus, né? A Lua está em Virgem e Vênus está aqui no signo de Câncer. Para a Lua é interessante, enxerga aqui o seu domicílio, mas para Vênus não, ela enxerga a queda dela lá no signo de Virgem. Isso representa um pouco mais de dificuldade de influir no sentido de atender desejos e interesses de maneira geral, né? Para temas artísticos, criativos, também ele acaba emperrando um pouquinho, mas favorece, por exemplo, processos de economia, de reserva, por exemplo, aí já pode ser um pouco mais interessante, tá? Então, se você estiver acordado durante esse período aqui do dia 1º e estiver aproveitando esses temas, aí vai sentindo o clima. Às 2h34 também, na madrugada ainda, agora a Lua em Virgem vai aplicar 120 graus a Marte no signo de Touro, e esse de novo favorece bastante a Lua. O Touro é o signo de exaltação, né, da Lua, e Marte tem a regência participativa na triplicidade da Terra. Então a gente tem uma recepção mútua, ela é concentrada, ela não é expansiva, dinâmica, muito movimentada, mas cria um campo prático de fluidez, pé no chão, senso de realidade, tem uma característica organizada, né? Então, se você estiver lidando com os temas que dependam, né, do processo de organização, pode ser bem, bem interessante mesmo. Coloquei aqui que ele é melhor para investimentos seguros do que investimentos de alto risco, devido a essa tendência um pouco mais comedida, né, mais concentrada, tá? Bem interessante. Bom, então vocês perceberam que no dia 1º os aspectos acontecem muito cedo e depois a gente vai ficar o dia inteiro sem novos aspectos perfeitos, exatos, né? Mas no dia 2, vamos lá, a gente tem a 1h05 a Lua ingressando em Libra, no domicílio de Vênus. Libra é cardinal, né? Triplicidade do ar, tem uma tendência bem leve e tal. Ao longo desse trânsito da Lua em Libra, ela vai se encontrando de algumas maneiras assim mais desafiadoras. Por exemplo, às 17h27, então de 1h05, próximo movimento às 17h27, é uma oposição 180 graus com Júpiter. Ela prejudica bastante o equilíbrio, né? Porque a gente tem aqui Júpiter no signo de Áries no movimento retrógrado, que representa bastante instigar para risco, tentar, né? Pensando nos temas de Júpiter que envolvem as esperanças, justiça e tudo mais, o signo de Áries é muito apressado, então prejudica um pouco, e a própria posição também, né? Então, assim, o equilíbrio natural do dia, ele fica prejudicado, pode ter muito vai e vem aí do clima, né? Muita oscilação no clima, tá? E também prejudica um pouco, isso vocês precisam ficar atentos, a autoconfiança e essa tendência a agir baseado no confiar, né? Ao invés de ter esse senso de realidade e substância material, vai confiando, tentando, tá? Então, como o aspecto é desafiador, ele merece bastante atenção e as tentativas. O próximo movimento, às 21h12, 60 graus entre Lua e Sol, o Sol está em Leão, Lua em Libra, instiga muito questões como status, aparência, né? Esses dois luminares, não é um aspecto forte, então talvez não tenha muito impacto, né? Mas ele favorece um tanto
desse clima, né, que envolve as questões de status, um pouquinho de glamour, né, o sol tá bem forte ali no signo de Leão. 23 horas é Vênus quem vai aplicar 60 graus a Marte. Então, gente, ele continua esse aspecto gerando, né, mantendo um clima bastante forte de reserva, economia e retenção. Porque, gente, para a Vênus aqui é interessante porque ela está enxergando o domicílio dela aqui onde Marte está. Para Marte, aqui onde Vênus está, é um ponto de queda, né? Não é um ponto de muita expansão. Então, ele fecha bem o clima e aí fica um pouco mais favorável para reter, para manter. Por isso, favorece economias, né? Favorece os cuidados, né? Que a gente pode ter com os assuntos cotidianos que tem a ver com organização, com reserva, com cuidar, com retenção mesmo, né? Puxar bem para dentro, num senso de proteção, tá bom? Então, tudo isso no dia 2. O dia 3 vai ter o primeiro movimento só à tarde, 14h54, já no meio da tarde, que é 90 graus entre essa Lua que está aqui no signo de Libra e Vênus que está em Câncer. Mas essa quadratura, ela é muito, muito interessante porque aqui a gente tem uma recepção mútua forte, né? Bom, Vênus está no domicílio da Lua e a Lua está no domicílio de Vênus. Então, é uma recepção mútua que cria uma familiaridade, favorece bastante o processo criativo, assuntos artísticos de maneira geral, mundo feminino, temas, né, femininos. Eles acabam tendo um favorecimento, uma tendência a soluções mais simples, mais comuns, né? Quebra um pouco dessa complexidade relativa à característica canceriana e para todos esses temas envolvendo Vênus, né, desejo, beleza, o mundo feminino, a estética, as artes, tem um favorecimento, né? Para os assuntos financeiros, ele mantém o campo da reserva, economia, retenção, guardar, né? Proteger, tá bom? E favorece também acordos e diálogos, especialmente esses que tenham temas financeiros, tá bom? Depois do próximo movimento à noite, 19h28, a 120 graus entre a Lua e Saturno, esse mantém uma tendência de acordo, de conciliação, de contratação, por exemplo. Ele ganha um pouquinho de formalidade. Então, para assuntos que envolvam contratos, por exemplo, ou acordos formais, pode ser aí bem interessante, tá bom? E eu penso, gente, que não perde uma tendência visual e um pouco relacionada a status, tendências coletivas, sociais, de consumo e tudo mais. Porque tanto Saturno já tem uma tendência, né, vamos dizer assim, crítica, analítica, seletiva, como a Lua está nas dependências aqui de Vênus, né? Então esse tema vai para esse campo também. O dia 4, que é quinta-feira, ele já vem então aqui com Mercúrio ingressando em Virgem, que é o seu domicílio, a sua exaltação, 13h58 na madrugada, gente. Então, é bem ali na madrugada que a gente tem esse ingresso. Quando o Mercúrio ingressa no signo de Virgem, ele tem uma tendência bastante analítica, concentrada, minuciosa, pensante também, né? Não tão pensante no sentido abstrato como o ar, mas mais racional, né? Uma tendência bem analítica. Então, esse período do Mercúrio em Virgem, ele é muito concentrado. E aí, a gente vai ter a Lua ingressando em Escorpião às 8h47, e que também, além, né, de ser um ponto de debilidade para a Lua, o Escorpião tem uma tendência muito profunda, muito analítica, minuciosa, detalhista. Então, o dia 4 de agosto, ele começa bem fortemente com essa tendência concentrada. Bom, é interessante se você estiver, por exemplo, estudando, seja um tema intelectual ou um assunto da vida prática, um relatório, coisas menores, por exemplo, porque vai favorecendo um olhar bem minucioso, detalhista, facilita um pouco a solução das situações, né, que sejam complexas. O Mercúrio em Virgem, ele cria um campo mais de praticidade. E depois o próximo movimento é exatamente entre os dois, entre a Lua e Mercúrio, que é um sextil, 60 graus, né? Então, a manhã toda do dia 4 de agosto, ela tem uma facilidade para solucionar assuntos complexos, né? Assuntos difíceis, que dependam muito da nossa concentração, de um olhar bem pesquisador, bem analítico, né? Então, faz bastante sentido, equilibra bem o campo de percepção, né? Cognição versus a racionalidade. Pode ser um dia bem interessante, então, para estudar. Mas ele não é muito interessante para estudar temas abstratos, assim, principalmente uma abstração muito intelectual.
Por exemplo, pode ser um pouco difícil viajar um pouco, filosofar um pouco. Ele puxa mais para um sentido de estudo mais racional, mais concentrado, mais detalhado mesmo, tá bom? Bom, o dia 5, que é sexta-feira, ele vem com a quadratura entre a Lua e o Sol, que é então a fase crescente, vai acontecer às 8h06 da manhã. É uma quadratura então que pega aqui a Lua em Escorpião e o Sol em Leão, quadratura fixa. Ela não é muito leve, ela não é muito fácil de fluir. Exatamente nesse momento a gente tem um pouco de rigidez para fluidez com assuntos mesmo, prática, realização do dia a dia, conversas. O clima geral ele é um pouco difícil. É propenso a alguns empecilhos, né? Durante esse momento. Então, por exemplo, se você estiver realizando alguma atividade que você nunca fez, o que acontece é gerar um pouco de dificuldade para fluir facilmente, né? Tem muita rigidez aqui. E quando for 22h38, então olha, das 8h06, o próximo é só 22h38, então nós vamos ter aqui 180 graus entre a Lua e Marte, né? Então Marte está aqui no signo da regência de Vênus, mas é o signo da exaltação da Lua também. E a Lua está no signo de domicílio de Marte, né? E aí, gente, cria uma recepção mútua muito potente, que ainda é de reserva, bastante reserva, mas ela favorece as estratégias, né? Favorece mais olhar diretamente ao ponto, como o signo de Escorpião aqui, ele tem essa característica bem aguda, né? Bem direto no alvo. Então, essa oposição, ela vai criando um campo para esse tipo de assunto. A recepção mútua, ela não anula a oposição, mas cria um campo de familiaridade. Então, assim, mesmo diante de grandes desafios e desafios difíceis, né, para se solucionar, há uma tendência mais pontual, tá? Então, por exemplo, a gente não desanima diante dos desafios e pode lidar aí com soluções bem pontuais, né, exatas, tá bom? O dia 6 ele vem com bastante movimento, né? Então, desde a madrugada, meia-noite e 46, quadratura entre a Lua e Saturno. Bom, gente, não dá nem para falar outra coisa. Eu sempre falo para vocês que os aspectos envolvendo Lua e Saturno são bem desafiadores e esse não fica atrás, porque é uma quadratura fixa também. Então, tem bastante rigidez em termos de pensamento, ideia, opinião. O clima geral é difícil. Não digo nem só em opiniões maiores, né? Sobre o mundo, por exemplo, mas coisas do dia a dia. Então, evitem entrar em discussões, tal, pode ser difícil sair. Então, gente, olha o nível dos aspectos aqui durante esse dia, né? E cria uma coisa um pouco mal-humorada também, né? Pessimista, por exemplo, perde bastante de confiança. O próximo movimento é 1h56, aqui já é 120 graus entre a Lua e Vênus. E, bom, esse... Para a Lua, de novo, é bom, mas para Vênus não é, né? Aqui é um ponto do exílio para Vênus, do detrimento. E, de novo, né, a gente tem um envolvimento aqui muito profundo, né? Para os assuntos femininos, talvez não seja assim propriamente difícil, mas ele vai favorecendo um pouco mais de tendência menos leve, né? Ela é menos divertida, por exemplo, mas ela é mais passional, né? Ela é mais protetora, né? Ela tende a agarrar um pouco mais, tá, gente? Então, cria esse campo todo aqui. Bom, se vocês estiverem lidando com os assuntos que envolvam comércio, apesar do horário, né, na madrugada, pode favorecer, então, encontrar os produtos bem específicos, aquele que você está buscando, por exemplo, pode ser interessante, tá? O próximo movimento é às 13h38, ingresso da Lua em Sagitário, dinamiza um pouco mais, né? Vai acontecer aqui bem no início, né, da tarde. Como o Sagitário é fogo, anima um pouco, motiva um pouco mais, cria um pouco mais de vivacidade no ar, mas não tanto assim para levar o clima leve, né, gente? Porque 21h18 a gente tem uma quadratura 90 graus entre a Lua e Mercúrio. E a Lua está posicionada num signo de debilidade para Mercúrio, né? Então, como o Mercúrio ele tem esse tema, né? Ele significa os temas de comunicação, por exemplo, a gente tem uma tendência às vezes muito eloquente, né? Muito incisiva na maneira de se colocar, tá? Então, mantenham a atenção com as conversas durante esse período aqui, né? No dia 6 de agosto, tá bom? Bom, gente, então 4 movimentos aqui no dia 6. E assim que a gente encerra essa semana, né, que é uma semana que não tem tanto movimento como a gente teve na semana passada, a gente teve
o início de fase lunar, Júpiter também entrando no movimento retrógrado. Nessa semana só Mercúrio mudando bem de paisagem, né? Mas já é o suficiente para vocês entenderem que é uma semana que favorece mais o processo analítico, né? Olhar detalhado, concentração, não é tão expansivo, não instiga muito experimentar, curtir de uma maneira muito leve. A gente está numa fase do ano em que há uma concentração, um clima de concentração no ar, tá bom? Bom, se você gostou do vídeo, não esquece de curtir e de espalhar aí pela rede, compartilhar com seus amigos, aí me ajuda a divulgar o canal, tá? Não esquece também, se você não é inscrito, de se inscrever aqui no canal para acompanhar as outras postagens também, tá? Deixo um ótimo final de semana para todos vocês, um abração, até a próxima, então, até mais.